Outro problema que ele passou recentemente, ele gastou dinheiro do pai dele no cartão, no joguinho. O cartão do pai dele estava cadastrado no celular dele e ele gastou dinheiro e ele nem percebeu. O pai dele depois descobriu quando foi pagar a fatura, brigou com ele horrores. Ele ficou muito chateado e aí, de novo, foi perguntado para ele: gastou o dinheiro do teu pai no joguinho. Não é legal, não pode fazer isso. Como que a gente pode fazer para trabalhar isso aqui? E ele mesmo respondeu: tira o cartão do meu pai do meu celular, apaga o cartão. Porque se o cartão não está cadastrado, não tem como ele gastar. Entende? Lembrando que a responsabilidade de ter responsabilidade com o seu cartão é sua e não da sua criança. O pai dele não deveria ter cadastrado o cartão dele no celular da criança, tá? O pai dele errou quando fez isso, errou. Não, isso não é legal. Você não pode exigir do seu filho que ele tenha controles financeiros. É só uma criança. Demora, para desenvolver capacidade disso. Então, o pai dele estava, sim, errado no momento em que cadastrou o celular no celular da criança, o cartão no celular da criança, ok? Só que isso a gente trata com o adulto. A gente chega no adulto e fala: olha, fulano, não é muito legal, tá? Celular de criança a gente não cadastra cartão, porque senão essas coisas acontecem mesmo. Só que para a criança, a parte que interessa para a criança, a gente perguntou como que você acha que a gente resolve esse problema? Porque uma coisa não exclui a outra, tá? O fato do pai dele ter errado não exclui a capacidade dele de pensar em resolver o problema. E ele mesmo chegou à conclusão de que era para pagar o cartão. E apagou. Não aconteceu de novo, porque não tem mais nenhum cartão cadastrado. O pai dele estava errado? Estava, mas ele também foi proativo em achar a solução do problema dele. Proatividade é tão importante, tão importante, que está no top 3 habilidades exigidas pelo mercado de trabalho do futuro. Então, aqui, quando você ensina o seu filho a pensar e a resolver problemas, você tira dele a coisa da desculpa e ensina esse menino a ser proativo. Vamos para frente, como que a gente resolve isso? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, vou recapitular. Você precisa dar o exemplo, porque a forma como você resolve os seus problemas vai impactar diretamente no que o seu filho vai aprender e como ele vai lidar com os dele. Você precisa não tratar a criança com violência, porque se você não quer que o seu filho seja violento com os outros, não tem o porquê você ser violento com ele. Você precisa oferecer recursos emocionais para a criança, porque se ela estiver alterada, se ela estiver muito chateada, se ela estiver muito nervosa, ela precisa, antes de tudo, se acalmar. Quando o Thiago descobriu que o pai dele tinha que pagar a fatura do cartão do joguinho dele, o pai dele brigou com ele ficou muito alterado. Ele chorou, ele ficou muito chateado. E não é no meio do choro da criança soluçando que você pergunta: e aí, como que você vai resolver isso? A criança tem que estar calma para ela pensar na solução. Então, primeiro, ele precisou de recursos para lidar com o estresse dele, que ele ficou muito alterado, muito preocupado, o pai dele brigou com ele, né? Então, a criança fica alterada, ele não queria fazer aquilo, ele fez sem querer, mas fez sem querer. O fato dele ter feito sem querer não tira a responsabilidade de que ele fez, tá? Às vezes a gente faz um monte de coisa sem querer e ainda assim nós somos responsáveis por ela. Querendo ou não, você é responsável por aquilo que você faz, ok? Então, depois que ele se acalmou, porque ele chorou, ele ficou muito exaltado, depois que ele se acalmou, é que partimos para perguntar: e aí, como que a gente faz para isso não acontecer de novo? Quando ele estava chorando, a gente ofereceu recursos emocionais para ele lidar com aquilo, de calma, respira, nós vamos analisar a situação, não tem mais o que fazer, gastou, agora vai ter que pagar e analisar a situação. Então, calma, respira, conversa com seu pai, explica que você não fez por querer e explica para ele que você vai tomar alguma atitude para aquilo não acontecer de novo. Então, não é desculpa, pai, eu fiz sem querer, é pai, eu fiz sem querer, porém, eu já sei como eu vou fazer para não acontecer de novo. Dá para entender a diferença de pai, desculpa, eu fiz sem querer, para pai, eu fiz sem querer, porém, eu já sei como eu vou fazer para não acontecer de novo. Entende a diferença? Então, tem que oferecer recursos para a criança lidar com o estresse emocional dela, que vai vir, é normal, vem para a gente, vem para elas. Focar na solução e não no problema. A gente poderia ter focado em só brigar com o Thiago. Você gastou, você fez, tá errado, não sei o quê. Ele gastou, ele fez, tá errado. Tudo isso foi dito para ele, sim, é óbvio, ele sabia, ele ficou exaltado porque ele sabia disso. Mas esse não foi o foco. O foco foi: tá bom, tá errado. Como que a gente faz para não fazer errado de novo? O foco estava na solução e não no problema. Até porque, gente, o problema, uma vez que gasta no celular, não tem o que fazer. O celular, o cartão, perdão, tô falando celular, mas é cartão. Uma vez que gasta no cartão, não tem o que fazer. O cartão não vai devolver o dinheiro, foi gasto no joguinho, vai ter que pagar e ponto. Então, a única coisa da qual você pode focar é em não deixar acontecer de novo. Não adianta ficar falando pra criança: você errou, você errou, você errou. Errei, eu faço o quê? Não dá pra voltar no tempo e corrigir. Você tem que ensinar a fazer certo daqui pra frente. Então, focamos na solução e perguntamos para ele como que ele ia fazer, e ele mesmo sugeriu tirar o cartão do celular, os dados do cartão do celular dele. Então,
ser o adulto exemplo, não tratar a criança com violência, oferecer os recursos emocionais para a criança lidar com a crise dela, focar na solução, dar a liberdade para a criança pensar e decidir, porque se ele não tem liberdade, se ele não pode pensar, se ele não pode tomar decisões, como é que ele vai aprender a ser alguém que resolve problemas? Se você chega lá e fala, sai, deixa que eu resolvo tudo, deixa que eu faço tudo, não mexe, não toca, vai ser tudo do meu jeito, como que a sua criança vai aprender as competências de ser uma pessoa proativa que resolve problema? Então ela só aprende se ela treinar. Então tem que deixar eles pensarem sim, tem que deixar eles tomarem decisões sim, tem que deixarem eles terem espaço para serem gente, para se formar enquanto seres humanos. Não focar no pedir desculpas, não vicie o seu filho em pedir desculpas. Pede desculpa, pede desculpa, pede desculpa. Desculpa é importante, principalmente quando a gente magoa os outros, mas para além da desculpa, o que você vai fazer para resolver isso? Para isso não acontecer de novo. Entende? E deixa a criança viver as consequências. Volto no exemplo que eu dei para a Eunice. Se o filho dela quebra o celular porque ele é descuidado, qual que é a consequência natural, não é castigo, qual é a consequência natural da criança que quebra o celular por descuido? Ficar sem celular. Você foi descuidado, quebrou. Quebrou. Não vou te dar outro. Você não está tomando cuidado. Você só vai ganhar outro quando você souber tomar cuidado com esse. Então ela vai ficar ali um período sem celular. E isso não é um castigo, isso é uma consequência natural. Se você quebrar o seu celular, você também vai ficar sem. Então não é o seu filho que vai ficar sem celular, é o mundo que fica sem celular. Se quebra, fica sem até comprar outro. Tem gente que vai comprar outro 2 minutos depois. Tem gente que vai comprar outro 2 meses depois. Aí eu não estou entrando aqui na questão do tempo. Quanto tempo, tá? É importante ficar algum tempo, mas o quanto tempo vai depender dos recursos financeiros de cada pessoa. Enfim, né? A questão é que quem quebra o celular fica sem aquele aparelho, tem que se virar para conseguir outro. E para a criança não pode ser da noite para o dia, quebrou hoje, amanhã eu já dou outro. Ela tem que ficar um período ali sem aquele telefone para que ela consiga entender, valorizar, viver a consequência natural daquilo e depois você vem com outro aparelho. De preferência, um aparelho do qual a criança ela tenha contribuído, né, para a compra, não no sentido financeiro, porque a criança não tem dinheiro, no sentido de repente, ela deixou de fazer um passeio para você comprar aquele celular. Então, não foi de graça para a criança, ela também perdeu algo para repor aquele aparelho. Deu para entender, gente? Quando eu falo a criança vai te ajudar a pagar o aparelho, não é você botar teu filho para trabalhar, que trabalho infantil é crime, tá? Não é isso. Quando eu falo a criança vai ajudar a pagar, ela vai deixar de ter algo que ela quer que também custe dinheiro para pagar aquilo. Então é um passeio que vocês iam fazer e não vão mais. É um presente que você ia dar e não vai mais. A criança não vai trabalhar. É você que vai tirar algum recurso superficial, né? Para deixar a criança com fome. Eu não estou falando de plano de saúde, escolhe comida. Aí você vai ficar com fome para pagar seu iPhone novo. Não. Estou falando de coisas supérfluas, tá? É o passeio que não é super necessário. A criança precisa vestir, comer, morar, ok? Tá? Só para contextualizar aqui, para ninguém me entender mal, porque, né? Vai que.